Júlia Cudes saca mais uma vez. Ótimo saque na Vasquez. Rivera no levantamento. Santiago na diagonal. Júlia Cudes diz que não. Diana levanta. Rosa Maria diz que sim. É ponto do Brasil. Match point para a seleção brasileira. E se não mudar nada na tabela, Brasil enquadra na próxima segunda-feira para encarar o perdedor de China e República Dominicana que jogam amanhã. E que vocês vão ouvir na voz do Bruno Souza. Saque da Júlia Cudes, pega na rede, mergulhou a Vasquez, é bola China com Reyes. E o Brasil ficou na dúvida se ia para fora. Júlia Bergman tocou e o ponto é da Reyes. Acho que o entendimento da Júlia é que houve o desvio no bloco da Rosa. Substituição no conjunto de Porto Rico. Novamente, Carla Santos chega para sacar. E a Júlia Cudes termina o jogo com a mesma pontuação da partida contra a França, 14 acertos. Saque vem na Júlia Bergman, falhou, voltou de graça para a quadra porto-riquenha. Santiago toca no bloqueio, vai embora. Que reta final da Santiago, hein? 10º ponto dela no jogo, Bruno. 5 nesta reta final. Vai a Carla Santos mais uma vez. O Brasil prontinho para fechar o jogo. Saque vem na Júlia Bergman. Roberta pelo meio, Diana largou e a vitória do Brasil. Vitória do Brasil, 3-0. 25-19, 25-13, 25-18. O Brasil avança em primeiro no grupo C. A França avança na segunda colocação. E Porto Rico conhece a terceira derrota em 3 jogos. Nessa transmissão que tem o apoio do Team GM, agenciamento esportivo levado a sério. Vamos aos números e análises aqui no Web Vôlei com Gurja e o Daniel Bortoleto. Sem sustos e com uma aula de bloqueio, Gurjinha. Para mim é o resumo dessa partida. O Brasil jogou sério praticamente o tempo todo. Não quis dar brecha para que Porto Rico gostasse da partida. Fecha rapidamente por 3-0, talvez até com menos testes do que a gente imaginava por conta do nível do adversário, mas aí é opção da comissão técnica, quis jogar sério do início ao fim para evitar qualquer risco de se estender um jogo como esse. O Brasil está classificado em primeiro, agora é aguardar China ou República Dominicana. É isso. 3-0, com o adversário não conseguindo fazer nem 20 pontos em nenhuma das parciais. Um bom momento na reta final agora da Santiago, trouxe ainda um calorzinho a mais ali, uma sobrevida ao conjunto porto-riquenho. Grande destaque brasileiro é, sem dúvida nenhuma, os bloqueios, como você bem adiantou, foram 17 pontos na partida, com a Júlia Cudes, além de ser a principal pontuadora do Brasil, com 14 acertos, foi a principal bloqueadora com meia dúzia de tijolos no muro. Na sequência, a Diana, segunda maior pontuadora do Brasil, com 13 pontos. Não me lembro a última vez em que as duas principais pontuadoras do Brasil foram as centrais. Júlia Cudes com 14, Diana com 13, com 4 deles no bloqueio. Na sequência, a Júlia Bergman, que foi outra protagonista no fundamento, foram 4 pontos de bloqueio da Júlia. Outras atletas brasileiras a pontuarem no fundamento, Gabi com 1 ponto de bloqueio, a Kizzy também com 1 unidade, e a Rosa Maria, que entrou na reta final da partida na entrada de rede no lugar da Gabi, também botou o tijolinho no muro dela. E a gente vai começar aqui o nosso pós-jogo agradecendo a Leandro Lacar, que tem compromisso para buscar a pequena na ginástica. Lacar, obrigado mais uma vez, meu amigo. Melhoras da gripe. E vou colocar aqui o Felipe Santiago na tela, perguntando: o que o Brasil precisa evoluir para chegar com chances numa semi contra a Itália? Olha, Felipe, eu não consigo pensar em semi ainda antes de oitavas e quartas, tá, cara? De verdade, não serão jogos tranquilos para o Brasil, independentemente de ser Dominicana primeiro e China depois, ou a França tentar arrumar uma quizumba contra alguma delas para voltar a cruzar com o Brasil numa fase de quartas de final. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado ainda. São jogos que são perigosos. A gente já viu, Bruno lembrou muito bem na última transmissão, a República Dominicana tem jogado muito bem esse campeonato mundial. É uma República Dominicana muito mais redondinha do que a gente viu na VNL e até, vou te falar, na última Olimpíada, cara. O Brasil passou pelas dominicanas com certa tranquilidade, mas estou achando esse time dominicano bem mais acertadinho. A China, para mim, ainda está devendo. Se hoje a gente pudesse falar que a China era um grande bicho-papão desse lado aqui, eu tenho sérias dúvidas de que a China
vai conseguir equilibrar, mas é um time que impõe muito respeito, né, senhores? E quem disse que a Itália vai chegar na semifinal? Para começo de conversa. Quem te garante que vai ser a Itália, Felipe? Olha, agora o homem foi longe, hein, Gus? Agora o homem foi longe. Olha, ousadia master agora do Bruno Souza. Apesar da dificuldade, tem só uma distribuidora, mas tá maluco, Bexosa. Chega com sobras. Só não vou prometer que eu raspo o cabelo se elas não chegarem, porque aí tá gongado, aí tá feito. Mas eu entendo a sua pergunta, Felipe. Assim, eu acho que é um confronto que todo mundo espera. Esse confronto de Brasil e Itália na semifinal é o confronto que a gente imaginou quando saiu o sorteio, né? A gente começou a olhar ali e falou, ih! Mas esse lado da chave, ele é bem mais complicado. Se a gente olhar primeiro do ranking, segundo do ranking, terceiro do ranking, tá todo mundo do mesmo lado. Então, assim, tenho muito cuidado a pensar antes de uma Itália, até porque tem muita coisa pela frente, mas a gente está louco para rever esse jogo. Viu? Mais uma pensata aqui. Santinha, se não chegar na final agora, não chega nunca mais, hein? Boscovite com o pezinho torcido. Esse chaveamento aí, molezinha, se não chegar na final, não chega nunca mais, hein? E para responder de maneira objetiva ao questionamento do Santiago, que veio acompanhado de um belo, generoso 5,99 euros, o saque, né, rapaziada? A gente precisa agredir a linha receptiva italiana, que não é assim das melhores. A gente sabe que a Sila oscila, a gente sabe de quem que a gente tem que fugir. Precisamos sacar bem. E não é só contra a Itália, precisamos sacar bem contra todo mundo. O Brasil hoje se despede da partida com 2 pontos no fundamento, 3 atualizados. 3 pontos em 3 sets contra Porto Rico. É pouco. Apesar do bloqueio ter trabalhado muito bem isso, tem correlação com o serviço, mas eu acho que o saque brasileiro, e não estou falando só de seleção brasileira também não, tá, cara? Estou falando de voleibol brasileiro, que a gente tem visto aí de evolução no saque, outras equipes sacando aquele flutuagem, né? O saque híbrido, muito mais agressivo. O Brasil precisa deixar de ser um pouco conservador nesse fundamento e um pouco mais inteligente, porque para mim é o fundamento mais deficiente do voleibol brasileiro, não só da seleção. E também aproveitamento dos contra-ataques, né? Algo que vai ser fundamental nesses jogos de maior nível, né? O Brasil ainda com a Macris apresenta alguns erros de combinação, né? Algumas invasões aí da linha dos 3 metros. Acho que, pelo que a gente tem observado nessa primeira fase, é o que cabe evolução aí, né? Menos erros de combinação e menos invasões aí dessa bola do fundo. De resto, acho que a Kise faz uma excelente primeira fase e tomara que chegue voando aí para essa partida de oitavas de final. Senhoras e senhores, cumprimos o nosso dever nessa primeira fase, mas ainda admito, senhores, que ainda vejo as nossas duas ponteiras com muita instabilidade. Eu acho que a Gabi ontem ela ficou devendo também no ataque, é verdade, foi uma pontuadora, tem liderança, isso tudo, mas ainda acho que tanto a Gabi quanto a Julia Bergman precisam estar num patamar de aproveitamento superior para a gente pensar nesses próximos jogos. Quando a gente começa a pensar lá na frente, tem que pensar num patamar de 40, 45 para enfrentar times maiores. Vocês não acham? Tá mutado, hein, Gurja? Eu compactuo com a leitura do Boss, mas, cara, tinha grande expectativa de hoje ver a Helena em quadra, de ver a Luzia hoje em quadra. Achei que o Zé foi conservador. Atuamos na maior parte do tempo com o sexteto titular, ele promoveu as duplas trocas. A gente flertou aqui também, né, com essa possibilidade de um descanso para a Gabi, por conta dessas outras circunstâncias, um adversário vulnerável. A Rosa veio na entrada de rede no lugar da Capita, já na porção final do terceiro set, né, jogou ali menos de metade do terceiro set. Acho que o Brasil poderia ter dado essa oportunidade hoje para essas atletas que normalmente terão menos oportunidades. Estamos falando de um campeonato mundial e que agora as chances de uma atuação de Helena e Luzia reduzem consideravelmente. E, Daniel, você falou de aproveitamento das ponteiras, a Gabi tem 46,15 e a Bergman 40,23. A Bergman está mais próxima desse limite aí dos 40 que você citou. E ainda acho que tem uma
uma necessidade de um equilíbrio maior da distribuição brasileira, eu ainda acho que a Kise está recebendo pouca bola. Eu fui olhar aqui agora a estatística, a Julia Bergman atacou 28 vezes. A Kise atacou 15. Então, assim, é quase o dobro. Eu ainda acho que tem que ter um equilíbrio maior. Eu sei que a Kise está sem tanto ritmo, ficou muito tempo sem jogar, tudo isso, mas eu ainda acho que em alguns momentos essa nossa pipa-pensa aparece. E hoje era um jogo, se fosse um jogo mais complicado, a gente teria que ter tirado a Bergman em algum momento. Ela chegou até 7% de aproveitamento no início do segundo set. Melhorou, terminou ali o segundo set com 25%, mas pensando em adversários com outro nível, isso me preocupa. Então é por isso que eu acho que ainda tem que ter ali talvez uma sintonia mais fina de quem for a levantadora. Imagino que a gente vai manter a Macris daqui para frente, para não sobrecarregar muito uma jogadora e deixar outras vezes com menos atuação, viu, senhores? E tem sido uma máxima da Bergman, né? Ela não começa bem e ela, no decorrer da partida, se encontra, estabiliza tanto na recepção quanto ofensivamente e termina em ascensão, né? E sobre a distribuição, hoje apareceu mais as bolas de meio, né? A Kudus termina com 14 pontos, sendo acionada em 14 vezes, principal bloqueadora, e a Diana foi acionada em 13 oportunidades. E a gente se faz uma comparação com a quantidade de vezes que a Kise foi acionada, é verdade que ela foi substituída nos 3 sets, mas numa dupla troca rápida também, né? Não teve, assim, muito menos participação. Então, concordo contigo, viu, Boss? Tem que ser mais acionada. E ela tá correspondendo. Ela tá botando a bola dela no chão, tem errado menos, e o bloco dela faz a diferença também. Principalmente nessa passagem, quando é a Diana no serviço, bola na entrada de rede, com Julia Kudus no meio e a Kise bloqueando, olha, os atacantes do outro lado estão suando frio. E até ressaltei, né, Gorja, a Julia Kudus também marcou 14 pontos contra a França, né? Tudo bem, 5 sets, né? Mas tem tido essa pontuação expressiva, né? As centrais do Brasil são a boa notícia também dessa primeira fase, né? Tanto a Julia Kudus quanto a Diana que precisou dar uma passadinha no banco contra a França, né? O Zé acabou colocando a Lorena, mas as centrais do Brasil jogando bem. Falta um fino ajuste ainda entre Macris e Diana. Tenho visto várias largadas da Diana e não por opção, e sim por necessidade, por não ter condição de um arremate potente. Ela tem encontrado efetividade nas largadas? Sim, mas ela não está largando por opção, ela está largando por necessidade. E foi chapelada, hein? Foi chapelada em 2 oportunidades na partida hoje. Concordo com os amigos. E fui dar uma olhada aqui nas estatísticas atualizadas. Com 6 pontos da Julia Kudus no bloqueio, ela já é a maior bloqueadora do campeonato. Empatada com a Milosic, da Eslovênia, e da Meliushkina, da Ucrânia. Essa fez 12 no total, ela fez 11 num jogo só. Então, tá meio capenga e ainda joga mais uma vez, né? Temos que esperar a rodada terminar, mas a Júlia já está entre as melhores bloqueadoras do campeonato mais uma vez. Tailândia vence a Holanda no primeiro set, 25-23. Tailândia doidinha para avançar em primeiro e a seleção americana bate a República Tcheca 3-0 e classifica a Eslovênia para as oitavas de final. O Bruno, eu sei que esse assunto vai ser tratado na quinta-feira, mas eu deixo aqui para a galera pensar. Se a Tailândia passar em primeiro nesse grupo, não é o do grupo dos mais complicados, mas eu vou te dizer que para mim é a surpresa da primeira fase, porque eu não esperava nada da Tailândia, cara, nada. Pelo que jogou na VNL, era candidato para mim a ser eliminado na primeira fase. Se passar em primeiro, já tendo vencido a Suécia e vencendo a Holanda, eu admito que ficarei surpreso. Fator casa, né? Olha aí o fator casa, né? Bacana demais, né? Tailândia com toda a sua alegria, com toda a sua velocidade, sua variação de jogadas. Eu gosto e tô curtindo, viu? Acho que é uma surpresa positiva aí o voleibol apresentado pela Tailândia. Neste instante, Cuba e Eslováquia medem forças e Cuba venceu o primeiro set, 27-25. E bacana para o Luiz Omar, né? Chegou outro dia, uma seleção que se juntou para disputar o Campeonato Mundial, chegando na Tailândia um dia antes da estreia, ou seja, impossível ter qualquer tipo de adaptação ao fuso, treinar o grupo. Um estava jogando Copa Pan-Americana, o outro estava jogando Pan Júnior. Um time jovem, com alguns atletas um pouco mais experientes, e que o Luiz Omar vai ter 4 anos pela frente para tentar
resgatar uma tradição perdida, né? Cuba é tricampeã olímpica, é tricampeã mundial, mas há alguns anos não frequenta mais o nível da elite internacional, né? Torço muito para que esse trabalho do Luiz Omar consiga ter estrutura suficiente para que ele possa lapidar jogadores. Isso ele sabe fazer muito bem, né? O Luiz Omar já trabalha com base desde sempre. E a gente sabe que é um celeiro de atletas Cuba, né? Então, com tempo, com estrutura e com investimento da Federação Internacional, já que essas seleções com técnicos estrangeiros recebem um aporte financeiro considerável da Federação Internacional, a gente possa ver Cuba de novo, né? Não imagino que conquistando o título mundial ou o título olímpico, mas podendo disputar uma VNL, por que não, né? O Boss quer ver Cuba lançar, é isso aí. E que bacana também o reconhecimento das atletas quenianas com o Luiz Omar, né? Há pouco ele postou uma foto aí com todo o grupo, depois de uma boa partida contra a Polônia, quando o Quênia venceu um set, perdeu por 3-1, e todo o grupo fez questão de, quando encontrou o Luiz Omar, em se reunir, em agradecer. Ele também fez um trabalho destacável, viralizou ali imagens dele treinando numa quadra externa, com um piso de saibro, para não dizer de terra batida, num terreno baldio, e Quênia está aí, novamente, sendo comandado por um brasileiro, e também fazendo um bom papel no Mundial. Esse último dia da fase classificatória, que vai ser dos mais interessantes, né? Definição de liderança aí. É o caso de Turquia e Canadá, é o caso de República Dominicana e China, Alemanha e Polônia e ainda Sérvia e Japão. Que dia de competições será essa quarta-feira? Bom, estaremos de volta na quarta-feira. Relembrando, China e República Dominicana, nossa transmissão começando às 9h20, bola subindo às 9h30, para conhecer quem o Brasil enfrentará nas oitavas de final e também fica muito claro o caminho de quartas de final, até porque o time volta a enfrentar, podendo enfrentar o rival do seu grupo nas quartas de final e só depois na semi que você pega times de outros grupos. Senhores, vocês querem complementar com mais alguma coisa ou eu posso começar a fritar os meus bolinhos de carne para o almoço aqui? Tá feito, Boss. Feito. Pode preparar o avental aí, então, que hoje tem bolinho de carne. Qualidade, hein? O Bortoleto, ele tá quebrando tudo na cozinha essa semana, hein, rapaziada? Eu deixo o convite para você que está acompanhando aqui essa transmissão, que não estava conosco ao vivo, mas acompanhando o corte aqui do nosso pós-jogo. Quem vocês preferem? China ou República Dominicana? Sabendo que temos grandes chances de enfrentar ambas na fase final. Claro, o Brasil avançando das oitavas para as quartas. Mas, na sua preferência, China ou República Dominicana? Eu já digo logo já. Prefiro enfrentar as dominicanas nas oitavas. Também prefiro, Gordinho, também prefiro. Prefiro primeiro as dominicanas. Com Ainda todas essas ressalvas, né? Por mais que a China esteja ali cozinhando no molho shoyu, com o yakisoba mal temperado, mas... Ai. Eu não vou contra vocês hoje não, né? A gente vai terminar aqui essa transmissão com unanimidade. Então é isso, moçada. A gente agradece mais uma vez pela audiência. Aproveita e interajam com esse vídeo. Respondam a pergunta que o Gordinho deixou no ar aqui, seja no ao vivo ou seja no vídeo que vai estar postado no YouTube mais tarde com essa nossa resenha pós-jogo. E foi bacana mais uma vez ver o Brasil vencer, o Brasil fazendo a sua parte na primeira fase, e agora que vem os jogos eliminatórios, senhores, o negócio vai esquentar. Gordinha, obrigado mais uma vez, amigo. Até amanhã. Eu que agradeço, Boss. É um prazer dividir essa responsabilidade com vocês aqui. Valeu, Lelacara, na nossa retaguarda, incansável, com os números sempre bem escritos para facilitar o nosso trabalho por aqui. E valeu a audiência. Então, encontro marcado amanhã, né não, Bechouza? É isso, no mesmo horário de sempre, pouquinho antes ali das 9h30 para esse China e República Dominicana. Obrigado a você, Gurja, valeu, Lacar, valeu, Daniel, a todo mundo que acompanhou conosco e deixou o like. Até amanhã, então. Aqui no canal do Webvôlei no YouTube, você encontra muita informação do voleibol e dos 4 cantos do planeta. O Vôlei que te fa bene aproxima os voleifãs do campeonato italiano, o mais forte do planeta. A Gabi desfilou o voleibol dela em quadra.
Tá maluco, rapaziada? Foram 22 levantamentos para Capita e ela derrubou 14. Sem nenhum erro ou bloco sofrido. É boníssima. Você também não perde nada do emergente voleibol turco feminino no Bloco da Cal. E a gente começa pelo clássico Vakifbank Fenerbahçe. O time de Giovanni Guidetti impôs ao Fener a primeira derrota na competição. Para isso, o Vakif contou com atuações espetaculares da dupla Markova e Van Rick. A ponteira russa marcou 30 pontos, 2 deles no saque e outros 2 no bloqueio. As nossas tradicionais lives de segunda-feira passam a limpo o voleibol nacional. E não faltam bom humor e muita opinião, mas sempre com respeito e responsabilidade. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos de volta para mais uma live do Web Vôlei. A Helena tem que ser testada, né? Ela tem que jogar. Ela só vai evoluir jogando. O que pesa, né? Tem um mosquito aqui, cara, que eu vou te falar, cara. Tô me controlando aqui. Se não tem pneu, se não tem terreno baldio, aí não tem um... Pneu? Não, aqui não tem não. Sextou com o Web Vôlei News, aquele resumão caprichado, com a atualização da agenda do fim de semana para você não perder nada. O Tisterna saiu da caverna, meteu 2 vitórias consecutivas e parece que gostou do sabor. A missão na rodada é contra a rapaziada do Taranto, 10º contra o 9º, respectivamente. E tem conteúdo especial das principais competições, dos times do momento e dos grandes atletas do nosso voleibol. Parabéns, canal Web Vôlei, super beijo. E o Vôlei Fã já sabe, aqui você encontra a melhor transmissão dos jogos com ou sem imagens, do Brasil e do exterior. Um momento histórico para o voleibol de praia do Brasil. Vem aí o segundo ouro, sacou a Melissa, Ana Patrícia. Duda levanta de manchete, Ana Patrícia, somos ouro! Vitória do Brasil, 2-1. Ana Patrícia e Duda, campeãs olímpicas. Bola do jogo, saque da Rabadzieva. Bem executado na Larissa, Naemi levanta, Kizzy larga, Natinha cobre, Claudinha levanta para Monique, na pequena diagonal, defesaça da Gray. Bola vem de graça, passada pela Júlia, Rabadzieva na mão da Claudinha, Monique de novo, bloqueada, Natinha cobre, Claudinha levanta, Kuznetsova! O Dentil Praia Clube é o campeão mineiro de 2023. Que tal associar a sua marca ao nosso conteúdo? Venha nos ajudar a produzir ainda mais e com a nossa reconhecida qualidade. Anuncie no Web Vôlei e faça parte da nossa família. É muito casca grossa junto. Maior número possível de times, maior número possível de campeonatos, responder o maior número possível de comentários. E assim a vida segue. Agora faz chuva!